Essa semana eu tava olhando ali o meu YouTube e apareceu um vídeo muito interessante pra mim de uma pessoa que tava questionando se o hobby dela, o journaling, era realmente o que tava aparecendo ali nas redes sociais. E eu já tava com essa pulguinha atrás da orelha há algum tempo, quando eu comecei a entrar no mundo do TikTok e ver que scrapbook ali era um pouquinho diferente do scrapbook que eu tava acostumada no Instagram. Oi, eu sou Mônica Esteves, a Scrapper Soul, e aqui no canal a gente fala de scrapbook, encadernação, tudo de um jeito leve e sem pressão. E aí eu fiquei refletindo bastante sobre esse tema, até uma vez que eu fiz um vídeo que tá aqui no canal, se o que a gente fazia era mesmo scrapbook com a memorabilia, sabe? Com os recadinhos que, por exemplo, as pessoas podem deixar com a gente faz um scrapbook e coloca ali uma cartinha, um papel de bala. Isso era scrapbook ou não? Quando eu aprendi scrapbooking, há anos atrás, em 2012, eu aprendi da seguinte forma. Tinha folhas específicas para fazer scrapbook, com enfeites específicos para fazer scrapbook, com adesivos, decalques, carimbos e uma infinidade de materiais. O que me encantou, né, pela possibilidade de fazer um artesanato aí com papel, que é uma coisa que eu amo desde pequena. E como a maioria de vocês, eu acredito, fazia aquela agenda super gordinhas, cheia de papel de chocolate, de ingresso, e onde a gente escrevia também ali o que tinha acontecido no nosso dia a dia. E quando eu aprendi scrapbook, eu também aprendi que scrapbook também tinha 3 coisas básicas para ser chamado de scrapbook. A foto, o journaling e um título. O título era o resumo do que tinha acontecido ali naquela foto, da história que a gente vai contar. O journaling é a história em si, e a foto é a memória que a gente quer preservar. E quando eu comecei a decidir criar conteúdo para o TikTok, eu estava vendo que o scrapbook que estava ali não tinha nada a ver com o scrapbook que eu conheço e que eu venho fazendo há 6 anos profissionalmente e mais de 10 anos como hobby. E, obviamente, gente, isso aqui não é uma crítica. Eu tô querendo entender, na verdade, o que a gente faz, se é scrapbook ou não. E aí, nessa pesquisa, eu comecei a destrinchar um pouquinho mais esse mundo aí da papelaria. Obviamente, com o avanço das redes sociais e da gente poder mostrar para o mundo o hobby da gente ou até a nossa profissão, isso vai se perdendo, porque em cada lugar, em cada continente, em cada país, cada nome tem um significado, principalmente quando é um nome em inglês, em que países de língua não inglesa atribuem um significado próprio. E pode ser que esse significado próprio tenha se desconectado da origem da palavra. Então hoje, se você fizer uma pesquisa, como eu fiz lá no TikTok, e colocar scrapbooking, você vai ver uma mistura do scrapbook mais técnico, como a gente conhece, vai ver uma mistura dele com o journaling, com o art journal, com o mixed media, e com colagem, e com o junk journal, e virou uma coisa só. Então agora o que eu vou fazer vai ser meio que descomplicar um pouquinho esses termos, mais pra gente entender quando a gente for fazer uma pesquisa e tal, do que pra poder criar uma regra ou, né, deixar alguma coisa engessada. O scrapbook, no formato de álbum, né? Álbum de scrapbook. Ele é o formato que a gente conhece, que a gente faz, naquele formato 30,5 por 30,5 centímetros, 12 por 12 polegadas, em que a gente conta uma história, o álbum inteiro pode contar uma mesma história, ou cada página dele pode contar uma história. Pode ser a história da sua vida, pode ser a história de uma outra pessoa, e pode ser também algum fato memorável na sua vida. Pode ser uma festa que você foi, pode ser uma visita num parque. Normalmente tem um tema, formatura, casamento, bebê menino, bebê menina, e por aí vai. O journal, né, que é uma palavra também que vem aí da língua inglesa, ela quer dizer diário. Então seria o diário em que a gente faz um scrapbook, que é exatamente o que a gente fazia no colégio lá nas nossas agendas. Então, o scrapbook journaling, quando a pessoa fala, eu faço journaling, quer dizer que ela faz um diário. E aí, nesse diário, ela coloca o que ela quiser. Então, ela pode colocar a foto do artista dela, ela pode colocar foto de revista, imprimir, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade, ela pode colocar o que ela quiser. E hoje em dia as pessoas fazem esse journaling também
utilizando técnicas de lettering, por exemplo. Elas gostam de fazer letras bonitas, desenhar ali títulos, e aí vão cada vez mais adicionando mais técnicas e deixando aquilo cada vez mais especial para elas. O Art Journal também não deixa de ser um diário, mas de arte. Então, é um modo da gente exercitar a nossa criatividade de uma maneira livre. Não necessariamente tem um tema. Você pode fazer, por exemplo, a gente vê muitos art journals com temas de cores. Então, assim, tudo azul, tudo amarelo. Pode ser um tema de floresta, temas de fadas. Pode ter um tema, mas você pode fazer também artes abstratas. Então, você vai mexer muito com materiais do tipo tinta, pasta, stencil, carimbeiras. Não que isso tudo a gente não consiga usar, por exemplo, no scrapbook ou no journaling, mas ele é bem mais específico, não precisa contar uma história, ele é muito mais artístico, muito mais para exercitar esse lado da criatividade. Não deixa de ser um diário, porque se você fizer uma arte ali todo dia, ou, várias vezes por semana, vai ser ali que vai ser o seu diário de arte. E a gente tem também o Junk Journal, uma versão de journal mais ecologicamente correto. Ele é bem mais sustentável, porque você vai fazer desde o caderno, ou mesmo que você use um caderno simples para você fazer o seu junk, você vai utilizar coisas que iriam para o lixo e que você vai reciclar, ressignificando, dando uma vida ali para ele, por exemplo, como embalagens, sacolas, guardanapos. O Junk Journal também pode ter um tema, por exemplo, café, flores, e aí você coloca embalagem de sabonete, embalagens de perfume, e aí você monta ali a sua página com coisas que iriam para o lixo. Você pode fazer um journal, um Junk Journal, utilizando essas páginas para fazer um diário seu, também é um modo de exercitar a criatividade, porque você vai ter que pensar o que você faria com aquele lixo, que não é lixo. Não deixa de ser algo também prazeroso para quem gosta de mexer com papelaria. Acaba que a gente está meio que fundindo todas as modalidades, em uma só. Mas eu acho muito estranho, por exemplo, se um dia a gente fizer uma página de scrapbook tradicional do jeito que a gente conhece, colocando ali uma embalagem de sabonete. Eu acho que é meio esquisito ainda, é muito avançado para mim. Isso ocorre porque, gente, as pessoas, com mais acesso à internet, com essa disposição em compartilhar ali o que ela faz, o que a deixa feliz, às vezes a gente não sabe bem mesmo a nomenclatura do que a gente está fazendo. Então, a gente bota um nome ali e vai. Então, você vê conteúdo, de journal sendo colocado como scrapbook, conteúdo de Junk Journal sendo colocado como Art Journal sendo colocado como scrapbook, e na verdade tá virando só uma maçaroca, Isso, na verdade, ajuda, de um lado, a propagar um pouco mais o que a gente faz para os outros, mas também confunde muito quem está começando, porque na hora de procurar um material para começar, a pessoa pode se confundir, comprar material errado, e aí se frustrar por não saber fazer aquilo, mas não porque ela não saiba, é porque tá tudo misturado. E essa coisa da gente saber exatamente o que a gente está fazendo também é importante para a gente valorizar quem veio antes da gente. A gente precisa respeitar também o conceito que cada uma delas carregam por trás, Cada uma delas tem um conceito válido e cada uma delas tem as suas peculiaridades. Então, é interessante, sim, a gente saber diferenciar uma das outras. Muito engraçado, quando eu comecei a compartilhar os conteúdos de scrapbook lá no TikTok, eu comecei até a me questionar, falar, gente, será que o que a gente faz chama scrapbook mesmo? Será que tem algum nome? Porque a gente foi se especializando tanto dentro dessa máquina, dentro desse nicho scrapbook, com papéis, coleções e itens decorativos, que eu acho que a gente meio que se descolou um pouco desse mundo da papelaria, sabe? Desse mundo mesmo do scrapbook. Foi virando uma coisa tão gourmetizada que eu me sentia deslocada quando eu entrei ali. Hoje eu estou produzindo conteúdo para lá com o máximo de cuidado, para não parecer que a gente faz uma coisa diferente e chama de scrapbook, sabe? Foi um pouco assustador no começo, mas agora eu tô começando a ficar um pouco mais à vontade com esses conteúdos por lá. E principalmente porque a palavra scrapbook, ela já vem num sentido de que a gente está usando restos,
Scrap, em inglês, significa, né, algo que iria ser jogado no lixo. Então, se a gente está fazendo scrapbook com coisas novas, comprando papéis caríssimos para fazer, será que é scrapbook mesmo? Sabe assim? Chegou a passar isso pela minha cabeça. Aí depois passou. Então eu convido você também a fazer a sua reflexão, sem julgamentos, porque na verdade não tem certo nem errado. A gente só quer mostrar, olha quantas variedades a gente tem, né, dentro do nosso mundo do scrapbook. Porque no final das contas o que importa é o quê? Que a gente se divirta, que a gente faça algo que a gente goste, mas que a gente também entenda que entender as técnicas e as práticas e os ritos de cada atividade tem lá a sua importância e faz parte, sim, da nossa jornada criativa. E aí eu quero saber como que você enxerga isso. Você faz scrapbook, você faz journaling, você faz art journal, você dá uma misturadinha em tudo, que nem eu de vez em quando. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber de você. E se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e compartilhar com aquela pessoa que gosta de scrapbook e encadernação, assim como eu e você. Até o próximo vídeo.